Então, Aline, nos conta tudo que tu pode nos contar e compartilhar para as pessoas que vão ter acesso a essa nossa conversa, porque como nós vimos conversando, o quanto é importante a gente dividir as nossas informações, as nossas histórias, experiências, porque a dor do outro às vezes está lá escondidinha, mascaradinha, e ninguém sabe de verdade, e esses momentos são muito ricos para a gente contar a nossa história e ajudar o próximo. Então, doutora, estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha história, como eu tinha comentado, né? Eu queria muito compartilhar minha história, eu tinha feito esse tratado com Deus de que quando fosse a hora eu gostaria muito de compartilhar minha história com outras pessoas para ajudar, para inspirar, para as pessoas saberem que não estão sozinhas, né? Esse processo de ser tentante, eu acredito que é um processo muito silencioso e muito solitário, muito doloroso, e às vezes a gente acha que só a gente está passando por isso. E não só nisso, como outras coisas da vida, né? E quando a gente acaba escutando outras histórias, acaba vendo que não é só com a gente, né? Que tem gente que também passa por isso, que é possível, né? Que tem formas e acaba inspirando, ajudando de alguma forma. Essa é a minha intenção de compartilhar a nossa história, que é um pouco longa. Precisaríamos de tempo para contar, mas que teve um final feliz, muito Que bom. graças a vocês. E na verdade, assim, então, eu sou a mamãe da Aurora, né? E o nosso sonho de maternidade começou alguns anos atrás. E na verdade, a gente já vinha, né, vamos dizer assim, aquele cronograma de vida que a gente cria, né? De, ai, vou casar, aí vou ter minha carreira, isso, aquilo, e às vezes a gente vai e acaba adiando um pouquinho alguns planos, né? Mas sempre foi meu sonho ser mãe, Porque a gente sempre. acha que tem as rédeas de absolutamente tudo na nossa vida, que a gente consegue colocar na caixinha do tempo de tudo que a gente quer fazer, e a maternidade às vezes vem para nos mostrar que não é bem assim. Exatamente. E o que mais, assim, em resumo de tudo, os planos de Deus são maiores que os nossos, né. Sem dúvida. E a gente tem que acreditar nisso também. E o pilar da fé, até vou comentar que também foi algo muito importante para nós, né, que ajudou nos estruturar, nos segurar, né, diante de tudo. Mas, enfim, a gente casou em 2019, e aí eu pensei: "Ai, logo que eu casar eu já vou abrir, né, a fábrica", como dizem. E daí depois eu pensei: "Ai, não, mas agora recém vamos se mudar", atrasou um pouquinho a mudança. "Ah, não, mas agora é isso, agora é aquilo", eu acabei adiando um pouquinho. Mas quando eu decidi, assim, eu decidi dia 9 de dezembro de 2020. Depois no Data final, marcada. data marcada, no final vocês vão entender essa data. 9 de dezembro de 2020 eu parei com o anticoncepcional que eu tomei uma vida inteira. Não contei para o meu esposo, pensei: "Vai ser de primeira, né". Como a gente, né, idealiza, imagina. Claro. E vou fazer uma surpresa, não vou contar. Ele vivia brincando que ia botar meu anticoncepcional no lixo, né? Ele vivia com essas histórias, porque o desejo dele de paternidade veio um pouquinho antes do meu de maternidade. Apesar de ser sempre um sonho da minha vida, eu acabei segurando, adiando um pouquinho mais. Ele é um pouquinho mais velho, então de repente bateu um pouquinho antes. E a mulher também tem a questão da carreira, tudo mais que a gente, né, tem os nossos receios, enfim. E quer queira, quer não, a mãe acaba assumindo um papel que é, né, biologicamente, né, de uma forma natural, Exatamente. acaba pesando um pouquinho mais, é uma Os medos, as inseguranças. e o dia a dia, né, não adianta, a gente quer, como a gente vinha comentando antes, continuar com a vida como era antes e integrar a É, maternidade, sim, a gente precisa integrar, mas tem muitas coisas que a gente vai acabar precisando abrir mão e é maravilhoso abrir mão do que exatamente. precisa. Priorizar algumas coisas, né, dá pra fazer tudo, dá, mas de outras formas, com outras Mas prioridades, é né. diferente, É não diferente. adianta para o Por homem e para a mais que mulher. o homem possa ajudar muito, graças a Deus, meu Sim. esposo é extremamente presente, né, que acho que isso é o principal, a presença, né. Não, eu não digo que ele ajuda, porque ajudar o pai não tem que ajudar, ele tem que ser Exato. presente, ele tem que fazer parte, né. Papel de pai. Papel de pai, né, e ele quis muito isso, então Ah, que Isso é uma legal. coisa que a gente fala e que pouco se fala, né, na verdade, que a maternidade, porque não é bonito de ouvir, mas na maternidade há um luto envolvido. Porque no momento em que nós, mulheres, nos tornamos mães, quem nós somos nunca mais voltaremos a ser. Então essa quebra e esse acabou, né, então a Aline antes da Aurora uhum, não vai voltar nunca mais. E exatamente. não tem nada de errado com isso, não tem nada de ruim com isso, mas para nós que vivemos isso, é um período de transição, e aí entra o puerpério, tem a questão hormonal e toda a organização de uma vida que agora não é mais só nossa.
Agora tem um serzinho que depende da gente e que a gente vai fazer isso com muito amor, mas há uma mudança muito grande que precisa ser olhada e valorizada. E é interessante ouvir isso, porque quando eu ouvia isso antes ou até grávida, eu pensava: "Ai, não, mas não é bem assim". E depois a gente passa a viver e entende exatamente que é bem assim, que é tudo assim. Assim, sábado agora eu cheguei em casa e eu passei uns minutos sozinha, que eles tinham ido dar uma volta e eu cheguei antes. E nesses últimos 10 meses eu nunca mais tinha ficado sozinha em casa, sem a Aurora em algum momento. Às vezes eu saio, né, mas sempre que eu estou, ela está. E eu fiquei assim: "Meu Deus, eu nem lembrava disso, como era", Onde é que põe a sabe. mão agora, O que né? que eu faço primeiro? E é bom também, né? Bom E a gente não também, eu deve se senti sentir que talvez culpada. seja necessário. Eu Isso, amo estar com ela todo minuto, claro. mas eu senti que é necessário também pra nós, né. Resgatar quem nós somos também. A gente não deixa, a gente deixa algumas coisas para trás, mas a gente precisa se olhar, valorizar aqueles pequenos momentos que são nossos, É são verdade. gentilezas conosco, que são necessárias para o bem da família, sem dúvida. Exatamente, quando a gente tá bem, a gente fica bem para o próximo, né, que Isso foi muito que eu mesmo. passei na amamentação também, mas que é outro podcast. Então aí, né, eu parei o anticoncepcional, e aí logo estourou o Covid, né. E aí eu fiquei com muito receio, meus pais um pouco mais velhos, trabalho com a minha mãe, né, eu tive muito receio de passar por tudo que foi visto, enfim, não tinha, assim, muita explicação de tudo, eu disse: "Ai não, esperei até agora, vou esperar mais um pouco", e tiramos o pé, né, não voltei com remédios, né, mas tiramos o pé do projeto maternidade, né. E até fiz uma colinha aqui pra não me perder, porque são várias histórias. Mas aí em 2021, eu estava num processo de mudança do meu trabalho, né, a gente estava se mudando de sala, e passamos de um tamanho para 3 vezes maior, então foi algo que nos demandou muito, né, e aí a gente estava no meio da obra do salão, com um monte de muvucas e eu atrasei uma semana. Pensei: "Meu Deus, eu sempre tive o ciclo muito reguladinho". Uma semana, não esperei 1 dia, 2, eu já fazia teste, nunca fui dessas, não sou ansiosa assim. Mas uma semana eu pensei: "Ah, eu vou ter que fazer, né, não é o momento planejado, mas quem sabe Deus quis, né", enfim, fiz o teste, acho que era estresse, ansiedade, enfim, alguma coisa assim do momento vivido e não era. Ok, foi meu primeiro teste, eu nem sabia fazer, nunca tinha tive que assistir vídeo pra saber como que fazia, como que Tutorial. lia um teste, porque eu nunca tinha feito. Não é um assunto que era muito falado ainda entre as minhas amigas, acho pela idade também, né. Você começou E mais jovem, né? não muito, né, Mas acho que para a realidade para a das realidade mulheres da atual. atual. E eu, criei esse processo todo de uma forma solitária por escolha, né, por como eu queria fazer surpresa para todas as pessoas que eu amava, ninguém sabia, nem que a gente estava tentando, nem que tanto que uma amiga minha vivia me pedindo, né: "Quando que vai ser? Quando que vai ser?" E ela achou que eu não queria ter filhos. E eu já estava tentando, há muito tempo inclusive. E depois ela me pediu desculpas, né, porque às vezes as pessoas fazem essas perguntas e não sabem em que processo a pessoa está, né. E pra mim, assim, sinceramente, não me fazia mal essas perguntas, porque eu via que as pessoas queriam aquilo que a gente queria também, e isso me deixava muito feliz. Mas tinha dias e momentos, com certeza, que bate o desespero, que a gente fica mais, né, pra baixo, enfim, que realmente, às vezes a gente não sabe nem o que responder, né. E aí, às vezes, dependendo do processo da pessoa, machuca mesmo, né. Outras vezes no intuito até de agradar, de Agradar, ajudar, de exatamente. acompanhar, parece que encosta bem no centro da ferida, né, e aí pode Exatamente. ser muito pesado. Então a gente sempre fala: Cuidado com quando se fala nesse assunto, às vezes pode ser um terreno um pouco, perigoso, né, porque Uhum. pode machucar o outro". E realmente, acho que as pessoas não fazem por mal, Não. mas Não, assim, não. às vezes, ai, você quer ter filho, aí quando não quer, é julgado, a pessoa tem medo de falar que não quer. Então, assim, o que que de verdade vai agregar na minha vida eu saber se a outra pessoa Exato. quer ter filhos ou não, e se ela tá tentando ou não, né? Então, Uhum. é uma pergunta que realmente não, às vezes não cabe. É um pouco polêmica, né, no meu caso que trabalho com o público, tô sempre junto, né, e as pessoas pediam, esperavam por isso, eu me senti amada com a pergunta, mas é porque eu era muito bem esclarecida, muito bem Resolvido. resolvida com as minhas questões e eu estava tentando por livre e espontânea vontade, no sentido de não compartilhar com ninguém, nem com a nossa família. E aí, então, 2021 passou, né, a gente meio que tentou, meio que não, tirando o pé por conta do Covid e tudo mais. Aí 2022 chegou, aí a gente começou a buscar também um pouco de exames, né, de buscar, ó, tá, estamos tentando, não assim,
muito, mas estamos na chuva, digamos, né? Isso é uma pergunta bem. E é legal a gente falar sobre isso, porque muitas pacientes eu pergunto, tá, há quanto tempo vocês estão tentando engravidar? Ai, doutora, tentando há X tempo. Não, mas peraí. Porque muita gente entende o tentar com olhar o período fértil Uhum. e ter relação. Mas no momento em que a gente não tem nenhum método contraceptivo, Foi o que nós você me estamos disse. tentando. Exatamente. Mesmo que não seja uma coisa consciente, se eu tô sem nenhum método para me proteger, se tá na chuva, pode molhar. Por isso que eu considero todo esse tempo, Claro. porque foi tu que me disse mesmo que a partir do Isso. momento que a gente largou o método contraceptivo, Isso. estamos na chuva, digamos, né? Isso ajuda a gente até a olhar o casal com um olhar diferente a respeito do quão eu tenho que ser incisiva na investigação e na proposta do tratamento. Então é importante a gente entender o que é o estar tentando. Então, se eu não tô com nada de método contraceptivo, nem coito interrompido, tabelinha, qualquer um, não Nada. tem nada, você está tentando. Só cabe dizer que a pessoa tem que estar tendo relações sexuais. Claro, Porque assim, pode parecer que não, mas tem gente que acha que tá tentando, mas assim, falta um claro, detalhe com importante. certeza. E é mesmo, assim, é ter relações regulares naquele período, porque às vezes tem o cara que viaja, isso não é tão raro de acontecer. Com certeza. E aí, realmente, né? Aí a contabilidade desse tempo é um pouquinho diferente, mas isso que a Fran falou é super importante. Porque às vezes a gente considera mesmo esse cuidado maior como tempo único de tentativas, e esse tempo que te precede pode fazer toda a diferença no tratamento, na investigação, etc. E falando exatamente em tempo, o que nos foi passado, né, num primeiro momento? Eu fui na médica, né, eu disse, bom, agora eu vou parei o método, né, quero tentar engravidar, o que eu devo fazer? Nada, enfim, 1 ano é normal tentar, depois a gente vê. E ácido fólico, metilfolato, enfim, né, que agora se usa, ok. Vida que segue, então, né? Mas assim, dependendo da idade que você começa, esse 1 ano não é tão pouco assim também, né? A gente tem que pensar nisso. É o peso dos 35 anos, né? Do ponto de vista didático, é os 35 anos que vai ser o divisor de águas, para eu esperar 1 ano ou esperar 6 meses. Obviamente que se eu já venho com o conhecimento de que eu tenho uma patologia prévia, endometriose, Uhum. ovário policístico que faz com que eu não menstrue, uma reserva ovariana sabidamente mais baixa, a gente vai individualizando o olhar daquele casal. Mas os 35 anos é quem vai fazer a divisão, né? E a gente sabe que com menos de 35, quem tá tentando há 6 meses e não conseguiu, tem alguma coisa que tá atrapalhando. Claro que didaticamente a gente fala, é 1 ano, mas se não engravidou em 6 meses uma guria de 31, 32 anos, a gente já sabe que é algo que tá atrapalhando, ainda tem uma chance razoável de engravidar, mas não tá totalmente errado começar a dar uma olhadinha em alguns exames mais Tu básicos. estavas com? Eu estava com 31. Já Jovem, né? Jovem, teoricamente, né? Mas assim, pra que esperar tanto pra investigar se é possível fazer alguns exames, mesmo que talvez básicos, né? Depois, de repente faz mais alguma coisa um pouco mais profunda depois. Investigar o homem também, né? Porque também existe esse tabu, né? Do homem às vezes não querer, né? E é importante investigar ambas as partes, mas eu não vejo por que hoje, principalmente passado tudo que nós passamos, né? Por que esperar tanto, né? Aí depois de 1 ano vai se fazer exames, aí depois de mais 1 ano vai se fazer outra coisa, sabe? E o tempo tá passando, a cada mês é um mês a menos. E tu é uma pessoa super positiva, né, Aline? Sou. Mas esse período aí de frustração, tem paciente que chega pra gente já em pedaços. Uhum. Quer dizer, isso depende muito da personalidade verdade. de cada um, né, de como vai encarar, mas às vezes o tempo de espera para investigar não é nem tão importante do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista psicológico daquela paciente, daquele casal que começa a sofrer, que a mulher começa a pressionar, nós temos que ter relação, a gente tem que namorar. E aí, quando chega a isso pressão no casal, que é o que eu também não gostaria, por isso também não contei na época, né? Vamos tentar sem contar e não há pressão, né? Sim. Quando há pressão, realmente dificultam as coisas, porque é o emocional, né, que influencia, é a pressão daquele dia, né, Sim. daquele momento. Então, a gente sentiu muito ao longo de todo esse processo, por exemplo, naqueles dias, ou um não estava bem, ou o outro não estava bem, um chegava tarde, o outro não, sabe, não se encontrava no mesmo período emocionalmente bem, só que o tempo estava passando. Então, chegou um momento que eu fechava a minha agenda
mais cedo, para naquele dia estar bem, não estar tão cansada, tão estressada. E eu notava que eu estava colocando aquilo como prioridade. Em alguns momentos eu notava que ele não, mas é que a vida também continua em outros âmbitos, né? Claro. Só que assim, para a mulher acaba gerando toda uma pressão a mais da gente com a gente mesma, né? Com E certeza. com o homem também eu noto muito que ele também se sentia muito pressionado, porque parece que, né, o homem tem que, né, Parece tem que funcionar da parte dele, e aí parece que daí que não acontece, né? Por causa da pressão. Mas a gente sofreu bastante com isso, assim. Em alguns momentos houve discussão do casal por conta disso, sabe? A pressão começou a atrapalhar, que era o que eu não gostaria, mas eu passei a ter que contar em um certo momento, porque a gente precisou buscar ajuda, né? que a maternidade, a paternidade vem para somar, vem para unir, vem para melhorar. E quando começa a se transformar numa coisa ruim, numa coisa Uhum, pesada, porque vocês estão sobrecarregados, né? E especialmente no teu caso, que vocês não dividiram isso com mais ninguém, começa a ficar pesado. com E aí certeza. entra assim, por que não pedir ajuda? Por que não Uhum, ouvir uma uhum. opinião? Por que não fazer mais um examezinho? E isso é uma coisa que eu sempre acho muito importante. Vai ter aquele casal que vai estar numa situação muito semelhante à tua e vai dizer, eu não vou procurar ajuda porque é 1 ano. E tá tudo bem. Tudo E certo. tá tudo bem. Agora, por que que eu não posso começar a investigar um casal há 6 meses só porque não está escrito no livro que eu tenho que esperar 1 ano? Por que que a gente não pode adaptar a minha investigação, o meu olhar, a minha conduta e ouvir o meu casal? Então, ouvir o paciente, isso faz toda a diferença em qualquer protocolo de tratamento. Porque é personalizado, depende de cada família. Eu Exatamente. cheguei a ouvir que se espera de 2 a 3 perdas para investigar. Sim, nos livros a gente tem que perder Chega a me 3 dar um negócio vezes só de ouvir. para aí sim eu começar o protocolo de investigação de abortamento. Mas, É gente, criminoso. é criminoso. Tu vai deixar uma mãe passar por tudo isso para depois investigar. Talvez era só um ajuste, como tu diz. É só um detalhe. Um detalhe, um parafusinho que poderia ter evitado tanto sofrimento, tanta coisa, né? E aí, enfim, em 2022 eu fiz os exames básicos, uma ecotrans, o controle ovulatório, né? Aí descobri que ali a minha ovulação era um pouco tardia, então não fechava muito com a tabelinha, tal da tabelinha. E eu não tinha a menor noção disso tudo antes. Não, quando eu resolvi engravidar, eu não fui atrás de entender ovulação, ciclo, período. Eu só deixei acontecer pensando que ia ser de primeira e vida que segue, né? E não foi, eu tive que daí passar a estudar, entender o meu corpo. Era uma coisa que eu realmente, por tomar anti por muito tempo, não sabia, não conhecia o Mas meu isso corpo. é muito, muito comum, né? Às vezes tu tirar a pílula contraceptiva e a mulher parece que sai de uma nuvem. Diz, meu Deus, agora eu tô enxergando que aumenta a libido no período fértil, Uhum. o muco muda, o humor muda, né? Sutilezas que a gente não se nota, E né? quando eu passei a estudar um pouquinho e entender, aí eu fui entendendo o meu corpo. Realmente há sinais, né? Só que às vezes na correria do dia a dia não percebe, passa, né? Então, assim, eu fui buscar também um pouco mais de informação enquanto eu fiz esses exames mais básicos, digamos assim, né? E o tempo continuou passando, né? Então já temos aí quase 2 anos entre passar, Sim. né, a parada do remédio, enfim. E aí, no meio de 22 eu tive Covid também, então, né, também dei uma segurada pra saber se, né, depois Sim. tinha sequelas, não, enfim, graças a Deus tudo bem. Aí, 2023, pensamos, não, agora chega, né? Agora nós estamos também meio que deixando a coisa ir e não estamos lidando com isso de forma assim, estamos deixando o barco nos levar, calma lá, né? Então é muito nosso sonho, nós temos que colocar como prioridade em algum momento. Eu acho que até a gente demorou pra cair essa ficha, pra dar um estalo, porque acho que também a vida vai te levando no automático por muitas situações, né? Então, tipo, a gente tava deixando levar e vamos vendo, e a médica, né, tudo certo, e não tem que fazer nada, e tu é saudável, tá tudo bem, e meio que empurrando pro marido, ele tem que fazer exames, ele fazendo a parte dele, meio que, né, tudo certo. Isso é algo bem importante que a gente estava comentando antes, né? Que na verdade é o papel, né, muitas vezes do médico, avisar, né? Bom, você tá tentando há 1 ano, não é você que tem que se dar conta disso, não é o casal que tem que se dar conta disso. Quem tá orientando, bom, tá tentando há 1 ano, não engravidou, vamos Exato. investigar. Isso tá no livro, isso não é nenhum mistério para absolutamente ninguém. Só que às vezes isso também é deixado em segundo plano do ponto de vista da saúde da mulher e, assim, passados muitos anos em pacientes que não são jovens como você, pode fazer toda a diferença no que a gente vai conseguir oferecer em realmente poder realizar o sonho depois. Porque a gente realmente não sabe quanto vai demorar. Então, teoricamente, somos jovens ainda, mas né? É exatamente assim. Nós não temos um problema agora.
não vamos deixar aparecer outro Exato, problema. Se eu exato. tenho o benefício do tempo, deixa eu usar ele a meu favor. Porque que nem tu tinha comentado, né? Ah, não, mas eu sou saudável, logo não terei problema para engravidar. Uhum. Isso não existe. E uma coisa que Infelizmente não é uma linha reta, né? exato, e o desconhecido às vezes é pior do que o conhecido no sentido assim, eu não tinha nada. Como eu não engravido, eu não tinha endometriose, nunca tive nada dessas ovário policístico e outras coisas que são mais comuns que a gente Uhum. escuta, né? Como que não tá? Ele não tem nada, como que não tá acontecendo? O que que tá, sabe? A gente chegou a cogitar milhões de possibilidades, porque né, saudáveis, teoricamente, dentro de uma idade. Então, aí a gente começa a buscar outras coisas, outras informações. E o ser saudável sempre vai contar a teu favor. Quer dizer, bom, ajuda a engravidar espontaneamente e se não ajudar no espontâneo, vai ajudar no tratamento. Então, Uhum. o ser saudável sempre vale a pena, tem repercussão direta na parte reprodutiva, mas às vezes não é tão direto, não é tão Uhum. linear assim. Quer dizer, sou saudável, engravido. Pode ter algum detalhe que precisa ajustar, mas um estilo de vida saudável, eu sempre digo que é insubstituível e faz diferença com ou sem tratamento. E aí foi uma das mudanças que né, a gente buscando tudo isso, pensamos, tá. Peraí, eu principalmente, né, como mulher, eu tenho que fazer alguma coisa, agora já tá passando demais, né? Então eu busquei exercício físico, busquei me alimentar de uma forma um pouco melhor, porque eu realmente não era a pessoa mais saudável do mundo, não era a pior, mas assim, não me cuidava tanto. E eu pensei, não, mas é o meu sonho, né? Eu tô sentindo ele cada vez mais distante, eu preciso fazer alguma coisa por minha, porque também não é só esperar Deus querer, né? A gente também tem que ir em busca, né? É a E a parte mulher tem essa coisa mais forte, né? Fazer o homem mudar o estilo de vida é um pouquinho mais desafiador, mas a mulher, quando tem a meta, tem o sonho, é um pouco menos difícil. A gente porque tem que mudar fazer a estilo de nossa vida- parte também, né? A No vida início. vai nos entregar várias situações e não vai nos perguntar se a gente quer, se gosta ou não gosta. Uhum. A vida são os desafios de cada um de nós. Mas sempre tem uma grande fatia dessa história, um grande pedaço dessa história, que é o que nos cabe. O que que eu posso fazer? Exato. Quais são as rédeas que eu realmente posso segurar? E aí entra o estilo de vida e o ir buscar ajuda. O entender, dizer assim, tá tudo bem eu precisar de ajuda. Quantas pacientes ligam, marcam e desmarcam lá na clínica? Um número absurdo, porque dá um medo. Parece que aquela mensagem, aquela consulta parece que é aceitar um demérito. E não é. Tu vai poder contar Pra mim um foi a minha pouquinho da tua salvação. experiência. Que Eu às tava vezes ansiosa pela é consulta. só a gente organizar, ter um olhar de fora. O olhar do especialista faz a diferença. Faz toda a diferença, principalmente nessa nossa história de que não estamos enxergando nada, mas tem que ter alguma coisa, né? Eu não me satisfazia com isso, tipo, é saudável, é só esperar. Oi? Como Como? assim? Passando tantos anos, né? Eu não me satisfazia com isso, tanto que eu busquei muitas outras coisas que eu vou contar agora. E aí chegou então 2023, eu disse: não, agora virou o ano, vamos passar o fim do ano, ok? Na volta, eu já tinha médico marcado, né, em janeiro, nós vamos colocar isso como prioridade. E eu cheguei para médico e disse: eu preciso de alguma coisa a mais. Tem um exame a mais, alguma coisa que a gente possa fazer? Porque só esperar já não é mais uma solução, né? E aí ela me comentou de um exame que existia a possibilidade da gente fazer, que se não tivesse nada no exame, ajudaria a, me corrijam como é que eu vou poder falar isso, abrir caminhos, abrir campo. É o tal do palavrão que eu sempre digo, que é a esterossalpingografia. Mas a que eu fiz foi esteroscopia. Eu não cheguei a fazer essa outra. Esteroscopia. Vamos chegar lá. Então, daí eu fiz esse exame que ela comentou, que chama esteroscopia. Eu nem sabia que exame era, eu só estava lá disposta a fazer, marquei o exame, fui sozinha, fiz o exame. Quando eu estava fazendo o exame, eu quase morri. Foi Esteroscopia. extremamente horrível, doloroso, assim, Sem anestesia, né? sem anestesia. Depois, conversando com muita gente, muito tempo depois, eu fui descobrindo que todo mundo que eu conhecia que fez esse exame fez com anestesia. E eu não sabia nem que se fazia com anestesia, ninguém me passou essa informação. Eu fui sozinha dirigindo e quando eu tava no meio da história, não tinha mais como fugir, óbvio. E foi extremamente horrível, assim. Chegou a ser quase traumático, assim, porque o que era pra ser bom, eu não sabia de nada, né? Eu só fui, marquei e fiz. Enfim. Teoricamente, iria talvez abrir caminhos ou encontrar algo, né? Esse exame vai para biópsia, foi para biópsia, voltou, show de bola, não tem nada, graças a Deus.
né? Uma coisa a menos. Então, ao mesmo tempo que a gente agradece que não tem nada, a gente também fica com a pulga atrás da orelha, tá, mas Eu sempre digo isso para os pacientes, quer dizer, não encontrar nada é bom até que ponto? Alguma coisa não tá certa. É melhor a gente exato. encontrar o que não tá certo e poder lidar e tratar adequadamente com o que tá Exatamente. acontecendo. Então, assim, teve esse episódio e nisso o Adriano também buscou, então, um urologista, fez todos os exames dele, né? Então, os dois estavam dispostos em busca, efetivamente, Parceria, né? Na parceria. parceria de buscar, enfim. Isso é fundamental. E precisa ter o lado do homem também, que às vezes 50%. Não, É e 50%. às vezes eles não querem, ou tem um tabu de, Mas né, hoje procurar isso. Tem sido menos comum, né? Antigamente era mais difícil. Era mais difícil. Agora tem uns pacientes até que eles marcam as consultas. É. Os maridos marcam as consultas. É verdade. Querem mais, às vezes, do que a própria mulher. Tá dando E foi interessante que ele encontrou algumas coisas, nada de grave, que foram tratadas com vitaminas e outras coisas, mas que eram importantes, inclusive porque talvez não só por conseguir, porque talvez tem outra coisa que eu aprendi muito nesse processo, não é só o conseguir engravidar, é o engravidar saudavelmente, porque não adianta só ter o positivo, a gente quer levar a gestação até o final. Então é E muito hoje importante. tem trabalho mostrando que o autismo, que é uma das grandes preocupações de todo mundo que vai ser pai e mãe, está muito relacionado com o estilo de vida do pai. Olha só. Com a qualidade do espermatozoide. Então vai vir muita coisa por aí mostrando que realmente esse papel masculino talvez seja tão ou mais importante do que a gente E ele imagina. tinha muito na cabeça, assim, se colocava, como ele é mais velho, então o problema era com ele, porque isso, porque aquilo. E na verdade, não tinha esse problema de contagem e tudo mais, mas sim de um percentual lá que se fala, de uma qualidade, enfim, né? E que era importante ser tratado, e aí foi sendo tratado com vitaminas. E no meio disso, eu gosto muito de falar que, assim, um dos pilares que mais me sustentou durante tudo isso, que assim, por mais que eu seja positiva, em muitos momentos eu desmoronei, muitos momentos bateu o desespero, ainda mais estando Tu é humana, solitária, né? humana. Então, a cada mês, quando se via aquele sanguinho, sabe? Quando via que veio a menstruação, era assim, mais um baque, mais um desespero. pesado, Tinha né? meses que batia, né, o choro, o desespero. Ele via e às vezes não falava nada, porque sabia que eu não queria comentar naquele momento. Às vezes falava, mas às vezes ele sabia que era uma pressão também, sabe? Pra ele também ficava triste no canto dele, eu triste no meu canto, os dois entendendo que naquele momento, né, era melhor dar tempo ao tempo, mas assim, menos um mês. Menos um mês, né? A idade passando e o sonho parecia cada vez mais distante, assim. Então, é um processo, além de solitário, muito doloroso e que muitas mulheres passam sozinhas. O ser tentante ainda eu acho muito pouco falado. Por isso que eu também queria muito estar aqui falando sobre isso e abrir mais esse caminho das pessoas, né, terem com quem falar e se apoiar e se identificar de alguma forma, porque é muito importante ter esse apoio, né? Saber que outras pessoas estão passando E também. ter pessoas que nem tu, uma mulher linda, bem-sucedida, conhecida. Quer dizer que as pessoas colocam num pedestal. Não é que vai descer do pedestal, mas quer dizer quem tá lá em cima também tem seus desafios. Também tem né? seus desafios. Isso é muito, muito importante. Às vezes a gente olha, parece que é tudo perfeito, como mostra, sim, às vezes, uma imagina. rede social. E a gente não sabe o que o outro tá passando por trás. Ninguém mostra. Tanto que ninguém imaginava, né? Ninguém sonha com essa história, né? E realmente é muita gente que passa, né? E às vezes não tem com quem compartilhar, ou não sabe como fazer, ou tá muito desanimada, né? E aí que entra o pilar da fé, que eu acho que foi um dos pilares mais importantes que nos sustentou, que a gente se agarrou realmente a Deus, né? Entregou nossa gestação para Ele, nosso desejo para Ele, porque quando a gente desmoronava, é Deus que tá lá segurando as nossas mãos, mas, de novo, né? Fazendo a nossa parte, não esperando só que caia do céu, né? Isso, porque assim, qualquer situação médica de saúde, a gente sabe que a espiritualidade faz toda a diferença para quem realmente vive isso. Mas é bem como tu dissesse, quer dizer, mas o que depende de mim? Exato. Eu sou espiritualizada e, inclusive, a reprodução humana dentro da espiritualidade, né? Tem muitas pessoas que enxergam como algo que É pecaminoso. é pecaminoso, é uma boa palavra, é pecaminoso. Enquanto é uma ferramenta incrível que Nossa, Deus ou o que nossa. quer que seja colocou nas nossas Eu mãos. recebi o feedback, a gente faz muita postagem, no momento que a gente se expõe, a gente está aberto a receber Uhum. críticas e todo mundo tem o seu Uhum. direito. E eu recebi uma crítica de uma paciente que ela escreveu: o que vocês estão fazendo é um pecado. Isso não é permitido pela religião.
E eu repito o que eu escrevi para ela: eu vou defender o teu direito de tu ter a tua opinião até o último minuto, porque cada um tem o seu Claro. direito. Mas pensa comigo, será que a gente consegue considerar isso um pecado? E eu mandei para ela dois vídeos das crianças que vieram me visitar. Então, se eu participar da alegria daquela família, se isso for pecado, a gente vai continuar pecando, porque é um pecado Exatamente. muito bonito, Muito. né? É Chegou a transformador. me arrepiar. É transformador. Porque o sonho da maternidade e não conseguir, É. só quem vive para saber. Para saber se é um Exatamente. pecado ou não. Porque quem está do outro lado sente na pele Na a pele. dor do não conseguir. E como a infertilidade ainda é vista como uma coisa feia, ou como não se fala, como assim tu não é capaz de fazer a coisa mais básica do ser humano? E a gente não entende que isso é uma questão de saúde, como outra qualquer. E que eu nunca pensei que eu seria infértil, talvez. Passei por um período de, pelo menos. Dificuldade, Nunca, né? eu imagino, morria de medo de engravidar, eu me cuidava até não poder mais, né? Aquele medo de engravidar na adolescência, mas eu não era mais adolescente, já era casada e tudo. E eu tinha esse medo, e eu pensava, então, né, de primeira. E quando começa a acontecer contigo, tu para pra pensar, opa. E aí tu revê vários conceitos, várias questões, né? Então, quem vive na pele entende, sabe, né? diferente. Mas a espiritualidade é maravilhosa. Maravilhosa. Trouxe de volta Deus pra dentro da nossa casa. E isso é muito importante porque, assim, o meu marido perdeu o pai dele. E ele, assim, diz que perdeu um pouco da fé naquele momento, né? Por conta de um luto, de uma perda. Isso faz alguns anos, né? Não foi nesse processo. Mas a gente precisou buscar se reconectar novamente a Deus e trazer ele para dentro da nossa casa. E foi muito interessante que eu escutei num curso que a gente participou, que a pessoa foi lá buscar riqueza, buscar prosperidade no curso, que era um curso, né, disso. E a pessoa disse, e eu acabei de descobrir que tudo isso que eu vim buscar não é o que eu realmente precisava. O que eu realmente precisava e adquiri aqui no curso foi deixar Deus entrar na minha casa primeiro. E isso aconteceu conosco. Então a gente se reconectou a Deus como casal também, porque eu sempre digo é um trinômio, né? O casal e Deus, né? Junto. Dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E eu acho que isso também é um papel feminino. Me corrijam, né? Cada um tem a sua opinião, mas eu acho que é o papel feminino buscar essa espiritualidade, né? Então eu incentivei, vamos na missa, num primeiro momento talvez, né? Cada um na sua religião, enfim, mas, né, vamos buscar dentro da casa de Deus um apoio, vamos fazer a nossa parte de alguma forma. E a gente começou a ir e começou a notar várias coisas nas nossas vidas, não aconteceu da noite pro dia engravidamos e realizamos nosso sonho, não, até porque Deus não promete nada disso, né? Mas a gente notou tantos benefícios quando a gente se reconectou a Deus, tanto como casamento, como também como pessoas ao nosso redor, coisas que nos agregavam e não nos agregavam. Parece que portas vão se abrindo, que a gente vai começando a enxergar coisas, sabe? E aquilo nos fez tão bem que a gente continuou independente, sabe? E continuamos até hoje, queremos passar isso pra Aurora, né? Então a gente não sabe o que os grandes desafios da nossa vida vão nos trazer de maravilhas, né? Porque de depois de aprendizados. superado, você continua com uma riqueza que é única e incrível, que é a fé. E tudo isso tem um porquê, né? Então, todo esse processo que a gente passou teve aprendizados incríveis e eu sempre digo que eu precisava passar por tudo isso para talvez se tornar mais forte, mais resiliente. Uma mãe melhor, uma um pai mãe melhor para Aurora. Exato, trazer, né, de volta a Deus nas nossas vidas, enfim, vários aprendizados, né? Mas, enfim, estamos lá em 2023, né? Fizemos a esteroscopia, não deu nada, né? Passamos por um trauma desse exame. O Adriano buscou as questões dele de exames. Engravidei. 3 de julho de 2023, engravidei. Felicidade, meu Deus, maravilhoso, conseguimos, Jesus amado, né? A estereoscopia ajudou a abrir os caminhos, né? Que foi em janeiro e em julho, metade do ano, eu engravidei, né? E aí, aquele auê, felicidade, né? Um beta maravilhoso de 33.104, cheguei a anotar. Eu digo, não pode, né? Cheguei até a ficar encucada. Tá, né? Fui pra primeira eco, que é só depois de tantos dias, não pode ser logo no início, a gente tem, né? Uma ansiedade, enfim, eu anotei que eu tinha 6 semanas e 4 dias para essa primeira eco. E eu fui sozinha, né? Ninguém sabia, nem o Adriano, nada pra saber se realmente estava tudo bem, como é que era, né? Mas jamais me passou pela cabeça qualquer outra coisa. Era tipo assim, realizei o meu sonho, tá tudo certo, estou grávida, meu Deus do céu. Cheguei lá, 2 vesículas, gêmeos.
Mas, meu Deus, né, muitas notícias ao mesmo tempo e, assim, uma felicidade, porque, assim, a gente sempre falou na família também sobre gêmeos e não sei o quê, e aquilo, né, do 0 ao 1 ao 2 ao... Aí a médica falou algumas coisas, eu notei já na cara dela que não estava muito legal, ela não podia falar com mais ênfase em algumas questões. Hoje eu entendo e agradeço, né? Mas eu já senti que algo não estava tão bom. Ela disse, mas ainda é muito cedo, né? A gente não tem como ver nada ainda, temos que esperar uma eco semana que vem para ver se a gente vai ter uma evolução, enfim, né? Mas eu já senti, ela disse, se tiver alguma coisa, me avise. Mas essa espera é cruel, né? Cruel, muito cruel, espera. porque eu cheguei lá entusiasmadíssima, maravilhada e saí de lá com medo, né? Ainda sem muita frustração, digamos, mas com medo, né? Mas entregando a Deus, que Deus sabia o melhor pra gente, né? Mas, assim, minha mãe já tinha passado por isso e eu nunca pensei que eu ia passar também, sabe? E é uma coisa, assim, muito louca, porque, tipo, tu viveu aquela história, sabe, né? E pensa que contigo nunca vai acontecer de novo, né? De novo. E aí, eu não tinha contado ainda pra Adriano, porque eu estava tentando fazer uma surpresa pra ele, aí eu tinha que eu ia fazer naquele próximo final de semana, que ia dar certo, eu tinha toda uma história na cabeça e tal. No meio disso, eu tinha, talvez não vai vingar, eu preciso contar também, preciso compartilhar. Posso passar por isso sozinha, mas e se der? Aí eu estraguei a surpresa. E se não der, ele precisa saber. E aí eu fiquei naquela, né? E aí, no dia seguinte dessa eco, eu já tive um sangramento. Aí eu falei com a médica, ela disse, possivelmente isso iria acontecer, eu não podia te dizer com todas as letras, né, a gente tem que ter um cuidado, enfim, mas acho que é importante tu contar pra ele e tudo mais, então naquele dia eu sentei e contei pra ele, né, eu pensei de várias formas de contar, né, porque eu entregando um teste, ele ia ficar super feliz, mas ao mesmo tempo eu estava tirando a felicidade dele, mas eu precisava contar de alguma forma porque eu estava grávida. Ai, ali. E ainda poderia vingar, não era um 100% de nada, né? Era um pequeno sangramento no início, podia não ser nada ainda, né? Aí, enfim, sentei ele no sofá, e aí eu entreguei o teste. Comecei a chorar desesperadamente, ele não estava entendendo por que eu estava chorando tanto, porque eu sou mais de ficar entusiasmada do que chorar, assim, né? E aí ele, super feliz, eu disse, calma, eu não posso fazer isso contigo, não é toda essa felicidade ainda, né? E pra minha surpresa, ele teve uma reação, porque assim, a gente tem um medo também disso, né? Porque a gente se culpa daí, tá? Eu consegui, mas agora eu não consegui. E aí, é minha culpa? O que eu fiz de errado? Eu já comecei a pensar tudo que eu tinha feito naquela semana, naqueles dias. É impressionante A gente como as busca mulheres fazem isso, a assim. culpa. Busca a culpa, alguma responsabilidade O que eu tomei, o que eu colocar fiz, nas costas. sabe? E não é, eu digo, não é nada que você fez ou deixou de fazer. Tá fora do teu alcance. Era pra acontecer. Exatamente. E aí, ele teve uma reação muito linda, assim, que ele disse, que bom, isso mostra que a gente consegue engravidar. Querido, ele viu o A copo gente meio cheio. engravidou, exatamente. E daí aquilo me deu um pouco de alívio, assim, né? Porque, enfim, conseguimos, né? Mas não sabemos o futuro, porque ali ainda estava muito incerto. Talvez vingue, talvez não, mas vamos deixar nas mãos de Deus, porque Ele sabe o melhor, talvez também, né? Se não for para ser com saúde, enfim, né? Que a gente coloca nas mãos dele, enfim. Naquela mesma noite que eu contei tudo isso, eu já tive um super sangramento. Estava abortando. E foram 24 horas, foi muito rápido, não sei como é, né, normalmente, mas assim, pelo que eu escuto, enfim, foi muito rápido e muito doloroso, o que também é doloroso, assim, não só emocionalmente, fisicamente, eu tenho certeza que eu tive as dores do parto. Até então eu não sabia quais eram, né? Mas eu tinha certeza naquele momento que era, e hoje eu tenho certeza. As mesmas contrações e São tudo. cólicas muito intensas. Muito intensas, mas o que eu acho interessante é que muita gente que passou por isso não sentiu nada. Eu sempre digo, E tem gente que nem sabe que estava isso aborta. aí. Tem muitas histórias, depende de muitos fatores, né? Do tamanho do saquinho gestacional, da sensibilidade de cada um. Então varia muito, né? Não tem um certo e um errado. Tudo pode. Pois é, e aí eu me contorcia, eu me jogava na parede, assim, ó. Foi assim, horror. E só que eu não queria ainda ir para um hospital, tava tentando entender. A médica estava toda nos auxiliando, ficou com nós no telefone, tudo certo, porque eu não queria passar por uma curetagem, porque eu sabia que além de ser invasivo, se necessário, ok, né? Mas eu também depois teria que esperar mais tanto tempo para conseguir engravidar, então se eu pudesse de um método natural, enfim, né? E aí
consegui, passei por aquilo. E aí tínhamos que esperar, né? Depois ver se expeliu tudo certo, se deu tudo ok, né? Nesse meio tempo, nós tínhamos um curso de performance pessoal, profissional, marcado para aquela semana ali, que não podia ir grávida em hipótese alguma. Então, eu tinha que contar de alguma maneira, porque nós não íamos poder ir, eu ia ter que pedir o cancelamento de um curso grande, era vários dias, enfim, né? E aí, ao mesmo tempo, houve a perda, e daí nós pensamos, será que vamos, será que não vamos? E a gente foi. E acho que foi muito bom para nós. Como casal, nos fortaleceu, era um curso para casal. Nos fortaleceu num momento que a gente estava lá no chão, que a gente não tinha explicações de nada, mas que nos ajudou a ver o copo meio cheio, a focar nas nossas vidas pessoais, profissionais, carreiras e como casal mesmo, assim. Então foi importante naquele momento, a gente não queria nada com nada, né? A gente quer viver um luto, porque existiu ali uma vida, né? Claro. Talvez duas. E foi bem difícil. E a gente optou por não compartilhar com ninguém, nem com os nossos pais, nem com ninguém. Então, está sendo a primeira vez que eu estou compartilhando essa história. Ninguém sabe. Nem a nossa família sabe dessa perda e de tudo que a gente viveu. Nem sabia que a gente estava tentando, muito menos da perda. E a gente optou por isso, por quê? Para não gerar uma pressão, mesmo sem querer da parte da família, né? Por preocupação. Por amor, eu tenho certeza que eles iam ficar super preocupados, iriam cada mês pedir aí, né? E agora? E como é que tá? E aí já gera uma pressão no casal. Pessoalmente, cada um também com as suas expectativas, né? E aí tem mais a família por trás, os amigos, né? Então a gente achou que, naquele momento, a gente achou que era o certo. Se é o certo ou errado, não sei. Mas naquele momento a gente entendeu que era o certo pra nós. Mas é importante a gente se ouvir também e se respeitar no momento. Eu sempre digo que nesses momentos de crise a gente faz o melhor possível daquilo que é possível. Vocês Exato. deram o melhor nas condições que vocês estavam ali. Quando a gente olha retrospectivamente, quem sabe se eu tivesse. Mas naquele momento em que, de muita dor, foi o melhor que vocês puderam e conseguiram se reerguer e seguir em frente, que é o mais importante. Exatamente. Seguir em frente. Tanto que o diagnóstico não tinha nenhuma proibição, né? Então, assim, a médica nos disse: quando vocês estiverem emocionalmente preparados, vocês podem continuar tentando, porque não teve, né, nenhum outro momento de intervenção, enfim. E aí a gente se conectou a Deus de novo, né? Então, tentamos nos reerguer e guardamos pra nós. Mas sabe que eu até vou reforçar um ponto que eu acho bem importante. Depois da perda, ainda existe um mito de que há necessidade de espera. Com curetagem, sem curetagem, não é necessário esperar. Não sabia. Porque para ti que era jovem não ia fazer diferença, mas para quem tem uma idade mais avançada, esperar meio ano, meu Exato. Deus do céu, não. Mas eu tinha isso por conta da minha mãe, que na época dela Se passou falava, por isso e fez se uma falava. curetagem e teve que aguardar. Agora não. Então as coisas mudam, É o evoluem, tempo, graças a o Deus. tempo é o primordial, a gente não pode perder tempo. E aí a gente vai Eu adequando. tenho uma frase que eu sempre digo, né? Respeite o seu tempo, mas não perca seu Não tempo. perca porque tempo. ele não vai voltar. Quando a gente fala de Exatamente. fertilidade, ele não dá a volta. Ele é imbatível. É isso que a tua médica falou. Quando estiver emocionalmente pronta, segue. Segue. Mas não há necessidade de esperar mais. E aí foi passando, enfim, e aí eu busquei também outras informações, porque então estamos tentando há tanto tempo, não estávamos conseguindo, engravidamos, não evoluiu. Tem que ter alguma coisa, eu preciso investigar. Eu não me contentava com aquilo, sabe? Com uma coisa de, tipo, é normal, é só esperar agora. Não, peraí. Agora a gente teve mais uma questão aqui no meio disso, né? O medo de ter alguma coisa também, porque eu poderia engravidar de novo e perder de novo. E eu não queria passar por isso de novo. E eu cheguei a comprar um curso que fala sobre gravidez, sobre fertilidade e infertilidade, na verdade, né? E não no intuito de que ele me prometesse eu engravidar, porque eu sei que isso não existe, né? E depende de cada pessoa e tudo, mas para buscar conhecimento mesmo. E eu juro que me ajudou muito, foi um dos melhores investimentos da minha vida. Eu assisti todo ele, é um curso extensíssimo, maravilhoso, assim, que eu pude aprender muita coisa do corpo feminino, da saúde em geral, sabe? De exames, de coisas. E ele falava muito assim, ó, da limpeza do aquário, que a gente tem que fazer uma limpeza no nosso aquário, que seria o nosso corpo, para ter, né, uma gravidez saudável. Não adianta só querer engravidar, tem que segurar a gravidez, ter uma gravidez saudável. E aquilo fez muito sentido para mim. Então eu fui buscar algumas ferramentas que tinha, como desparasitação, fizemos, né, busquei fazer exames de outras formas, enfim, várias questões, inclusive um dos pilares que ela falava era muito da fé também, né, de buscar Que legal. isso. Então foi, assim,
um conhecimento agregado, que nunca é demais, né? O conhecimento E que me abriu a mente também para muita coisa, é para buscar libertador. informação, já que não estava vindo de outros meios, eu fui atrás, de alguma forma, buscar essas informações. E ali ela falava muito em referências de exames, que quando tu lê a referência do exame normal de laboratório, tu tá dentro do normal, beleza. Mas para quem é tentante, quem está engravidando, não é uma referência àquela. Talvez tenha que ser uma melhor. E eu não sabia disso. E aí deram uma penca de exames, aí, enfim, é difícil conseguir fazer com os médicos, enfim, uma série de questões. Mas eu fui indo atrás, fui descobrindo, fui fazendo, fui entendendo, né, e aprendendo muito. E aí, depois eu fui buscar fazer mais exames e descobri de alguma forma. E nisso o Adriano continuava com as vitaminas dele, né? E ainda se questionando, a gente se questiona muito, né? Por que aconteceu? Por que com a gente? A gente coloca nas mãos de Deus, entrega, mas assim, não dá pra mentir que a gente não fica Um pouco com revoltada. medo, revoltado, A frustrado. dor faz parte, mas quem quer sentir dor? A gente não quer. Exato, E parece exato. injusto, né? Parece Enfim, injusto. é muito desafiador. E aí a gente buscou outras questões, enfim, mas no meio disso, ainda em 2023, alguns testes, né? Fiz vários testes, tipo, atrasava. Eu não era louca de, no primeiro dia, sair fazendo teste. Eu sempre esperava até uma semana pra não me frustrar de novo, porque eu tinha medo de, atrasou 2 dias, já vou fazer teste. Tem gente que faz até antes de atrasar, né? É que é pesado até fazer um simples teste Era de muito xixi. pesado. É muito Porque pesado. podia ser mais um negativo, podia ser um atraso Significado. por outros motivos. Mas ao mesmo tempo, se atrasava, também poderia ter alguma coisa, tinha que investigar, né? Então, assim, foram alguns testes, alguns negativos, esse positivo no meio disso, né? E aí, de novo, o tempo passando, né? E aí nós já estávamos nos encaminhando para 3 anos de espera, né? E aí o Adriano foi no médico dele, fez os exames dele, né? E dentro desse curso falava-se muito de um exame que vocês vão poder me ajudar, que é o antimuleriano. Isso da reserva de óvulos. Que aí eu fiquei muito preocupada, porque a reserva de óvulos, vocês me corrijam se eu falar alguma coisa de errado, é algo que a gente não tem como mudar, não tem como voltar atrás, não tem como. Nós nascemos com a nossa reserva e só perdemos durante a nossa vida. Até que quando a gente chega na menopausa, acabou, fechou. E não existe vitamina, remédio, nada, exames que possam barrar isso, né? E não existe nada que faça aumentar a nossa reserva de óvulos, nem criar outros óvulos que nós já não tenhamos formado quando nós estamos na barriga das nossas mães. Então, Olha só. aquele número. Mas eu usei pílula. Mas eu não usei nada. Isso não muda. Eu nunca consigo retardar isso. Eu posso antecipar se eu tiver que passar por uma cirurgia muito agressiva, que chegue nos ovários, se eu passar por uma quimioterapia, uma radioterapia perto dos ovários, eu acelero esta perda. O cigarro, o tabagismo pode antecipar em até 4 anos a nossa falência Nossa. ovariana. Então, tem coisas que eu consigo acelerar a perda, mas eu não consigo fazer com que ela pare, exceto o congelamento de óvulos, que é uma alternativa. Mas fora isso. E aí eu me perguntava muito por que a minha médica não me passou esse exame tão importante. Na minha cabeça era tão importante, enfim, né? Que é uma coisa que não volta, mas que eu pensava, imagina, eu tenho uma reserva ótima, né? E aí o urologista do Adriano, que estava tratando ele, disse que poderia me receitar, me passou esse exame e também do DNA nosso, porque como a gente teve uma perda, eu pensei, né? Ouvi falar no. Exato, cariótipo, eu ouvi falar no curso também, pedi, ele nos receitou, enfim. Resumo, veio uma reserva ovariana baixíssima, eu acho, né? 0,87. E eu lembro que a minha amiga pessoal, que estava passando por um processo de fertilização com a doutora Fran, tinha me comentado que a reserva dela era baixa. E ela me lembra que ela falava em 2, alguma coisa. E eu pensei, meu Deus, se ela falou que era baixa e a minha é 0, alguma coisa, eu fiquei desesperada naquele momento. E eu não tinha ainda aberto esse assunto com ninguém, mas mais ou menos essa amiga tinha uma ideia de que a gente estava tentando, enfim. E eu chamei ela, eu disse, né, deu isso aqui, o que que tu acha? Ela disse, vai conversar com a doutora Fran, que ela pode ter, de repente, te auxiliar de alguma forma. E aí a gente tem um certo preconceito de não entender, porque a doutora Fran trabalha numa
clínica de fertilização. E eu pensava, mas eu não quero fazer fertilização, por que que eu vou ir lá? Mas ela disse, não, mas ela vai olhar e investigar mais a fundo o teu caso e não quer dizer que vai ter que ser uma fertilização. E eu não tenho nada contra, se fosse a última cartada, eu ia super apoiar, mas eu ainda queria tentar, eu ainda estava naquele processo de busca de conhecimento e tudo mais, né? E aí eu disse, peraí, tá na hora de mudar, já tivemos toda essa história e esse exame aqui, e a DNA, graças a Deus, tudo certo. Chamei a doutora Fran, consegui horário, tava ansiosa esperando o horário, não queria desmarcar de jeito nenhum. E quando a gente chegou lá na clínica, que por acaso eu nem sabia, era do lado do meu trabalho, inclusive, então assim, parece que às vezes Deus vai colocando peças no nosso caminho e as coisas vão se encaixando sem a gente perceber, né? Porque essa amiga também estava no mesmo processo, a gente não estava mais tão próximas e do nada a gente se aproximou, foi do nada mesmo, mas nada por acaso, né? E aí ela nos abriu esse caminho, enfim. E quando a gente chegou na doutora Fran, a gente se surpreendeu porque, assim, tu chega lá com medo, com receio, pode vir um diagnóstico complicado, né? Enfim, e a gente foi extremamente bem acolhida. Eu até mudo meu tom de voz porque é isso, sabe? A gente se sentiu acolhido, olhado com carinho, com atenção, sabe? E em nenhum momento foi me falado em fertilização. Eu estava dentro de uma clínica de fertilização e a doutora Fran não falou nada disso em nenhum momento. Ela simplesmente disse, vamos analisar o caso de vocês, me contem tudo, vamos entender, fazer exames e depois a gente vai conversar sobre possibilidades. E nem falou quais eram, né? E naquele momento ela olhou os exames do Adriano, estavam em dia, porque ele recém tinha feito, e ele tinha repetido aquele exame, tinha super melhorado, estava 100%. Então, o próprio urologista disse, agora vocês estão extremamente saudáveis, né, do ponto de vista dele. Esperem mais 6 meses e vejam, né? E aí que a gente foi buscar ajuda. E aí, a doutora Fran me pediu alguns exames, mas o primeiro que a doutora Fran me disse foi assim, como tu já fez a estereoscopia, vamos fazer uma Imunohistoquímica do resultado do da resultado. Eu patológica. já, né, já fiquei arrepiada em falando naquele estereoscopia. Eu digo, eu não preciso fazer de novo, né? Ela disse, não, é só uma análise em cima desse exame que tu já fez e receitou muitos outros, né? De sangue e tudo mais. E aí eu fui fazendo com calma e também alguns precisavam estar no período do ciclo certo, enfim, né? E aí então eu fui aguardando pra fazer. Saí do consultório, fui direto lá no laboratório, coisa que assim, eu sou meio enrolada, não faço as coisas bem assim na hora. Mas naquele dia eu fui direto, larguei lá o exame, deixei 4 dias depois veio o resultado, bingo. A doutora Fran achou de primeira que tinha que ter alguma coisa diante do que estava acontecendo, né? Tinha uma endometrite. Endometrite. Nunca tinha ouvido falar, só tinha ouvido falar em endometriose. Isso. E aí a doutora Fran nos explicou o tratamento mais simples possível. Antibiótico, 14 dias, que foram os 14 dias mais longos da nossa vida, não sei porquê, mas não passava, e a gente fez muito certinho, muito regulado, antibiótico pra mim, pro meu esposo, né, tirar o pé naquele momento, esperar, né, as coisas, e nesse meio tempo também veio uma referência de exame laboratorial de TSH, que era uma referência que eu falava antes, dentro do normal, dentro da referência do laboratório, mas que a doutora falou, dentro de uma tentante, essa é uma referência que não tá muito legal, vamos entrar com remédio para tireoide. O Adriano sempre teve, eu nunca tive, nunca me passou pela cabeça sobre isso. E depois a minha médica falou que acha que esse foi um dos fatores determinantes, a tireoide, além da questão endometrite, do antibiótico. Eu acredito muito na combinação dos fatores, né? Às vezes é um pouquinho com outro pouquinho que vira o pocão. Eu falo isso muitas vezes. Então, é o apertar os parafusos certos. É aí que entra o olhar investigativo mais a fundo. de cada área. Cada um vai ter a sua área, vai ter a sua área de expertise. Só que aí eu me questionava muito, pensa, um exame feito há 1 ano e meio atrás. No meio disso teve uma perda. Era só ter investigado mais a fundo esse exame. É que tá, né? É por isso que tem que consultar com o especialista, porque assim, o ginecologista vai ter 1000 outras coisas que a gente não sabe. Exatamente. E aí vai chegar, a gente vai saber, a gente sabe o complemento que tem que pedir, a diferença que vai fazer. Porque a gente pensa, quanto a gente poderia ter evitado? Talvez essa perda tenha a ver com a endometrite? Pode A doutora Fran disse, talvez sim, mas a gente não sabe. E aí poderia ter sido evitado essa dor, ou evitado tanto tempo
tempo, claro, as coisas são como tem que ser, no tempo de Deus, a gente acredita tudo isso, né? Mas a gente se questiona também, né? Que poderia ter sido descoberto tão antes isso. Aproveitar isso e tentar mostrar para o outro, para que talvez outra pessoa Exatamente. não precise passar pela mesma coisa. Por isso eu estou aqui compartilhando essa história, para que chegue para mais pessoas, né? E aí que, assim, de primeira, no primeiro ciclo terminado o antibiótico, a gente nem estava imaginando, porque a gente pensou, bom, tomamos antibiótico, agora, né, vai um tempo até o corpo. De primeira, eu já não menstruei mais e estava gravidíssima. Que legal. Foi muito legal. Foi muito bonito. Foi intenso, né? Foi forte, mas assim, eu digo, a gente precisava ter passado por tudo isso, por algum motivo, me tornou mais forte, mais resiliente, me fez enxergar as coisas da vida de uma outra forma. E eu acho que, assim, trouxe um significado diferente para nossa maternidade e paternidade. Hoje a gente enxerga dessa forma. Não que a gente não fosse amar se tivesse sido de primeira, mas a gente tem um gostinho para cada momento diferente, para cada coisa que a gente vive diferente, porque foi tão difícil que, assim, uma madrugada em claro, um problema aqui, um problema, não tem a menor diferença, sabe? Mas, olhando assim, nós recebemos muitos casais, né? E muitos outros casais numa situação muito semelhante à tua não iam ter a mesma determinação que vocês tinham. E isso é uma coisa que faz muita diferença quando a gente propõe qualquer tratamento ou qualquer investigação. Aquele casal que sabe onde é que quer chegar. E esse olhar, sempre olhando o copo meio cheio, né? Faz muita diferença na sintonia da consulta, na sintonia dos exames, na compreensão do tratamento, na compreensão dos próximos passos, do planejamento. Então, é uma construção conjunta aqui. Óbvio que vai ter o olhar médico, o olhar do especialista, mas vocês são protagonistas das histórias de vocês e vocês dão o tom dessa história. E a tua história tem um tom lindo, né? E eu concordo muito com a Fran. A gente sabe o casal que vai dar certo às vezes a gente sabe, e isso não significa não ter momentos de dor, não significa não ter um momento que desaba, não significa ter um momento que a gente se sente vítima, injustiçada. Tudo isso faz parte do processo, mas não é o não sentir dor, é levantar e seguir, saber o que quer, agindo, né? Não esperando que as coisas aconteçam. E isso que é difícil, é isso que a Fran tem falado, do ligar e desmarcar, do admitir que precisa ajuda. Então, é um belo exemplo que a gente sabe que vai ter um final feliz, né? Normalmente, a gente consegue enxergar mais aquele casal que confia, chegou, confiou na Fran, confiou no tratamento. Isso faz toda a diferença. Eu acho que a confiança, a determinação, saber onde a gente quer chegar naquele sonho, né? Por mais que a gente desabe em alguns momentos, vamos chorar, vamos sofrer, mas vamos levantar de novo, vamos buscar ajuda, porque foi o que eu fiz. Busquei ajuda mesmo quando não estava sendo ajudada, eu busquei de outras formas, né? E talvez eu deveria ter buscado antes um auxílio investigativo maior, mas eu não conhecia. Por isso, a importância de falar isso também. Porque eu não sabia que tinha, e tinha esse preconceito de que seria dessa forma, e na verdade foi só um ajuste, um olhar diferenciado, né? E aí, todo aquele medo também até a primeira eco, né? Que aí eu não contei nada para Adriano para esperar ver se estava tudo bem. Aí cheguei na doutora Fran, primeira eco, ela me deixou muito tranquila, dizendo: nós não vamos escutar o coração hoje. Não estamos neste período ainda, nós só vamos ver se está tudo bem. E aí me tranquilizou, porque se tu não escuta, né? Depois de uma perda, a gente já fica... Já se apavora, né? Se apavora, enfim. Aí até eu lembro ela dizendo: tá lindo, vou imprimir, porque eu queria fazer uma surpresa para Adriano, né? Então, logo mais, nos próximos dias, nós faríamos 9 anos juntos. Eu disse: melhor data impossível para criar a surpresa para ele. E aí ele não ia desconfiar, porque eu ia já dar um presente de 9 anos de bodas, enfim, né? Inventando uma história. E aí ele não ia desconfiar da história. E a doutora Fran imprimiu ali a eco, né? E aí pra gente colocar no presente junto. E aí foi toda uma trollagem, né? Que só eu e a doutora Fran ficamos sabendo. Precisamos de outro podcast para contar essa história, que é boa, né? Teve até imitação de sangue, muita coisa por trás para ele não desconfiar de nada. E eu consegui fazer a surpresa, porque eu amo fazer surpresa para as pessoas e eu me frustro muito se eu não consigo. Então eu fiz tudo para trollar ele e deu muito certo. Ele jamais desconfiou, principalmente porque era o primeiro mês pós-antibiótico. Então ele jamais imaginou que seria. E foi lindo o momento, linda surpresa, assim. Foi realmente ali o alívio, né? A realização daquele sonho. E a gente, com medo ainda,
né, por conta de que já havia sido um positivo e não tinha evoluído. Então, não dá pra dizer que a gente só tava feliz, a gente tava com medo também. Claro. Mas entregando pra Deus e tudo mais, e mais uma semana a gente pôde fazer uma nova eco que tu disse, não, hoje a gente tem que escutar o coraçãozinho. E aí eu já tava aqui filmando, né? E aí teve um delay de 1 segundo. Não sei se deu 1 segundo que nós não escutamos. Tava já na tela e não teve. E eu já tava baixando o celular aqui. E os dois já assim com as mãos suando. Dali a pouco começou o coração. E aí nós desabamos a chorar. E meu Deus, aquilo foi assim um alívio, uma resposta das nossas orações, né? E ali a gente quis fazer o mais certo possível tudo, né? Para que realmente a gente pudesse levar essa gestação saudável até o final. E tá aí a nossa Aurora nos dando a maior felicidade do mundo. E que bom poder estar aqui compartilhando essa história com tanta gente que já acompanha e não sabia da história e me pediam muito para contar, né? E eu disse, vai ter um momento certo, mas de forma a ajudar outras pessoas, não simplesmente para contar. É a minha missão, né? De alguma forma poder ajudar para que menos pessoas passem por isso ou encurtem o caminho de alguma forma. E nós agradecemos muito, né, Aline, porque ainda é visto com muito tabu, com muito preconceito. Então, assim, no momento que alguém como você se dispõe a contar a história de vocês, que é muito bonita, mas que ela é muito intensa, não é todo mundo que se dispõe a reviver, porque Uhum. toda vez que tu conta, tu revive. Tu Exatamente. sente de novo, tu lembra da dor, e não é fácil às vezes contar. Então nós ficamos muito gratas de tê-la aqui conosco e tu estar dividindo a tua história, porque é muito rica, é rica para todo mundo que puder te ouvir, que puder tirar uma liçãozinha, um exemplo, uma mensagem positiva do teu olhar, da história de vocês. Eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de muitas tentantes por aí. É uma Amém, esse é o história meu muito desejo. inspiradora, eu te agradeço também. Eu acho que contar, eu que também já fui tentante, depois que a gente tem o sonho realizado, tem outro peso, né? Uhum. Quando a gente tá passando, às vezes não é o melhor momento Não é pra o melhor contar. momento. Porque a gente não consegue enxergar. Mas depois que passou e você dá essa perspectiva para a pessoa que tá passando, quer dizer, eu passei aí, eu tô aqui, eu tô com meu sonho realizado, foi duro, passei, isso é priceless, né? Não tem um valor monetário. Isso é muito especial, agradeço muito. Tu é Imagina. linda, simpática. Imagina, Tem alguém assim contando, realmente inspira a gente, sempre nos inspira. Eu acho que teria me ajudado muito saber de outros casos também, porque nos inspira, nos dá uma certa força para continuar, né? Por isso que eu queria muito. E como eu disse, ser tentante é doloroso, é solitário, muitas vezes, né? E não é porque a gente tá sozinha, é porque é um processo solitário, e principalmente da gente com a gente mesma, né? E as perdas, né? Então, a nossa bebê arco-íris, nossa Aurora, muita gente passou por isso, né? E não é falado. Então, eu acho que a gente tem que começar a falar mais para que chegue a mais pessoas, que possa ajudar ou evitar de alguma forma, né? E o tempo é cruel, infelizmente, mas ele está nos preparando. A gente só tem que também entender e buscar, né? Buscar ajuda, fazer a nossa parte, exatamente. E a gente tá muito feliz de poder estar compartilhando a história com vocês. Obrigada pelo convite. Temos que marcar outro podcast para continuar da surpresa. A história da surpresa. Que a doutora Fran ficou incrédula. Autoridade para segurar o segredo. Eu não ia ter, mas a Aline foi impecável. Não, Como a espera valeu a pena, né? Valeu. E assim, por mais que o nosso processo, no fim das contas, pode parecer um pouquinho simples, porque foi só um ajuste de parafuso, como tu disse, se encontrou uma coisa teoricamente simples, foram anos de espera. Mas o detalhe faz a diferença. E a dor desses anos é difícil mensurar em palavras só para quem vive, porque por mais que eu seja positiva, por mais que em muitos momentos, né, eu tive apoio do meu marido, ou de Deus, ou meu próprio, muitos momentos eu desabei, muitos momentos foram de desespero, tipo, eu não tô conseguindo, o que tá acontecendo, por que não comigo? A impotência. E só para finalizar, que eu comecei com a data 9 de dezembro de 2020, eu parei o remédio, né? Aleatoriamente, era uma quarta-feira, e anotei no meu bloco de notas do celular. E ali eu passei a anotar todos os meus ciclos, porque eu não sabia mais, né, sem o remédio. E a Aurora nasceu 9 de dezembro de 2024. Nossa, que especial. Que então, legal. 4 anos depois, ela nasceu no mesmo dia. E eu não estava mais com a doutora Fran, porque, né, a gente passa daí pro uma obstetra, né? E no meio da minha cesárea, que eu tentei parto normal, não consegui, enfim, né, 24 horas de dores, tivemos que ir para uma cesárea. Com medo, nunca fiz uma anestesia, uma cirurgia, nada. Do nada,
entra na sala, quem, para auxiliar na cesárea? Um anjo chamado Fran, que nos ajudou duplamente a ter a Aurora, nos ajudou no diagnóstico e nos ajudou a trazê-la ao mundo naquele dia. Foi muito especial, porque eu me senti novamente acolhida, novamente segura naquele momento, né? Que é um momento lindo, mas que também gera, né? Um certo Nossa. medo, né? Do desconhecido ainda. E aí a doutora Fran estava novamente trazendo a Aurora ao mundo, então foi muito especial. Tu sabe que enquanto tu falava, né, sobre o acolhimento, a tranquilidade, a gente trabalha tanto lá na clínica, a gente se esforça tanto para passar essa sensação para as nossas pacientes, que nos traz um alento e uma sensação muito boa de dever cumprido, né, de pelo menos estar no caminho certo, porque isso faz toda a diferença. Faz. Na jornada, no tratamento, no desfecho e de tudo. Não foram todas as pacientes que eu consegui acompanhar, na verdade, eu conto nos dedos as que eu tive a honra de acompanhar. Foi o nascimento. muito. E quando eu vi que era você lá, eu disse: eu não acredito, que coisa bem boa. Foi realmente Foi uma Deus, história. foi Deus e fechou com chave de ouro, exatamente.